A Assembleia de Deus Central, em Nova Friburgo, apresenta Momentos com Deus. Ninguém é super-homem, Deus não te fez de aço. Não leve em teus ombros além do que Ele te deixou. O mundo é natural e a carne é mortal. É a realidade para chegar no ideal. E o inimigo luta pra você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. O preço da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. O Calvário declarou com o sangue de Jesus para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz, a renúncia é o braço de equilíbrio para você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. O inimigo luta pra
Então Pilatos mandou açoitar a Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura e, chegando-se a ele, diziam: Salve, Rei dos Judeus! E batiam-lhe no rosto. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinho e a capa de púrpura, disse-lhe Pilatos: Eis o homem. De ouro, apesar de o coroarem como rei, não era de rubi ou diamante, mas era feita só de espinhos vivos.
o quinto pilar do cristianismo. Eu acho que os irmãos estão me entendendo. Eu estou falando aqui das coisas essenciais da teologia, da palavra de Deus, as 5 coisas fundamentais da nossa fé, as 5 colunas. A quinta é uma que não é muito falada. É o seguinte, meus irmãos, olha só. Esse Jesus amoroso, Salvador, que veio ao mundo para nos salvar, esse Jesus que disse: eu não vim para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Esse Jesus, no final, ele vai ser juiz. Ele vai ser juiz. Então, Jesus como juiz é o quinto pilar do cristianismo. Não é muito falado, mas os irmãos estão ouvindo hoje à noite. Quem nunca ouviu isso, está ouvindo pela primeira vez. Tome nota, porque Jesus será juiz. É a quinta coisa. Esse Jesus que encarnou, que nasceu por obrigação do Espírito Santo, esse Jesus que foi crucificado, que ressuscitou, que voltará para buscar a igreja, no final de tudo, ele vai se sentar no trono para julgar. Olha o que diz a palavra aqui, e vamos ler uns textos e a gente já termina. Olha só, Atos 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 30 e 31. Olha o que diz aqui a palavra. Ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quem é esse varão que o Pai destinou, que acreditou diante de todos e ressuscitou esse varão dentre os mortos? Quem é esse varão? Jesus, que está falando aqui de Jesus. Então Jesus vai julgar. Agora, eu quero me deter um pouquinho nos critérios de julgamento. É importante saber como é que Jesus vai julgar. Olha só, vamos aqui para João. João capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 e 17. O que é que diz a palavra? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Resumindo, é o seguinte: quando Jesus sentar no trono para julgar, ele não vai precisar dizer nada. A própria pessoa que chega na frente dele é que se julga a si mesma. Então, quando a pessoa chega lá, é porque não aceitou Jesus como Salvador. Sabe quem é que julga? É a pessoa. Então, se você aceita Jesus como Salvador, você é salvo. Se você não aceita, você não é salvo. Então, a tua atitude te salva ou te condena. Ó,
Veja aqui a segunda parte do assunto, aqui no capítulo 5. Estamos lendo João, veja aqui, João capítulo 5, versículo 22. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Resumindo, irmãos, é isso. Veja aqui capítulo 12, mais um texto só, é o último texto desta noite. Capítulo 12 e versículo 47. Diz assim: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Qual é a palavra de Jesus? É essa que nós conhecemos: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Aí chega um indivíduo diante de Jesus, Jesus vai dizer assim: você creu? Crie, então você é salvo. Aí você não creu? Então não crie, então você é condenado. Quer dizer, a própria palavra, Jesus nem vai falar nada, a própria atitude da pessoa. Tem muita gente que diz assim: puxa, então Deus joga um filho seu no inferno? Tem gente que fala, que lança essa crítica: será que Deus joga no inferno um filho seu? Não, Deus não joga. Quem se joga é a própria pessoa. É a própria pessoa que se joga no inferno porque recusa a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Pronto. Então encerramos, ficamos por aqui. Estes são os 5 pilares do cristianismo. Vamos repetir e fazer a oração final. Qual é o primeiro pilar? A encarnação de Jesus. Segundo pilar, a crucificação de Jesus. Terceiro pilar, a ressurreição de Jesus. Quarto pilar, a segunda vinda de Jesus. E o quinto, Jesus como juiz. Glória a Deus. Esse é o nosso Jesus. E nós estamos aqui querendo que os irmãos saiam daqui fortalecidos na palavra, porque essas coisas a gente fala en passant. Aí na pregação a gente vai falando e tal, mas nem todo pastor para olhar texto por texto, e eu espero não ter cansado os meus irmãos. Eu espero que os meus irmãos saiam daqui animados, encorajados, fortalecidos, fundamentados na palavra, para a glória e para a honra do nome do Senhor. Pastor João Miranda, o que o senhor tem a nos dizer acerca de todo esse trabalho voltado para a questão Páscoa? O que o senhor tem a nos dizer dentro da palavra de Deus acerca da questão Páscoa? Primeiro quero agradecer, né, a oportunidade que você tem me dado para essa entrevista, né, e dizer a beleza desse trabalho aqui hoje. Muito lindo. Está de parabéns a quem organizou esse musical. A pregação foi excelente com o pastor Valmir. Foi uma maravilha. Nossa, hoje foi maravilhoso, não é? E sobre a Páscoa, a palavra Páscoa ela é usada, né, para ilustrar uma festa do judeu, né? Uma festa que o significado dela é saltar por cima, né? Ou andar sobre, né? É uma festa relacionada, que está escrita em Êxodo, no capítulo de número 12, versículo 21 em diante, que fala da última praga, que é a morte dos primogênitos.
não é? E quando Moisés deu aquela ordem, né, para que eles matassem um cordeiro sem mácula, que nenhum dos seus ossos poderia ser quebrado, não é? E matasse, espergisse o sangue nos portais. E aqueles que fizeram isso, isto é, o povo de Israel, foram livres do anjo da morte. E todos os primogênitos do Egito foram eliminados, e foi a grande angústia no Egito. E o judeu, eles comemoram essa festa até hoje, né? Um fato, uma das maiores festas. E nós, a Igreja do Senhor do Novo Testamento, não podemos esquecer esta festa tão importante. Por quê? Porque é uma tipologia de Cristo, do sacrifício de Cristo. Como naquela oportunidade Deus salvou o povo do Egito da mão de Faraó, né? O sacrifício e a ressurreição de Cristo nos libertou do pecado, da morte e nos deu o direito de vida eterna. Né? Porque Paulo diz lá no capítulo de número 5 e no versículo 7 de Romano, que Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Né? Jesus, ele é a nossa Páscoa. E por isso nós comemoramos com muita alegria essa grande festa. Que Deus o abençoe a todos em nome de Jesus. Amanheceu e a dor que ele sente é demais. A caminho do Calvário ele vai, condenado a morrer em meu lugar. Ele morreu. Tomou a chave do diabo, fez estremecer.
Senhor.